Muito bem, vamos então abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Nessa manhã, nós vamos falar da coisa mais importante. Hoje eu estou usando uma revista corrigida. Hoje nós vamos falar da coisa mais importante que existe na Bíblia. Nós vamos falar do Senhor Jesus. Coisa boa é falar dele, daquilo que ele fez no seu ministério terreno, daquilo que ele fez e faz nas nossas vidas. Estamos em Lucas, no capítulo 7. Eu vou começar do versículo 1. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde ele morava, agora na vida adulta. E o servo de um certo centurião, deixa eu explicar o que era um centurião, para a gente poder começar bem. Um centurião era tipo um capitão do exército romano. E o nome centurião vinha de cento, de 100. Ele era capitão, chefe de 100 soldados romanos. O que quer dizer isso então? Em Israel era dominado, fazia parte do Império Romano, era dominado por Roma, certo? Então, os opressores, os dominadores romanos, colocavam ali um rei sobre aquela terra. Aliás, a terra era dividida. Nesse tempo que Jesus viveu, era o tempo de uma tetrarquia, havia 4 reis ali sobre Israel, os filhos de Herodes. E debaixo desses gestores, por assim dizer, havia tropas de soldados também. E algumas dessas tropas eram capitaneadas por centuriões. Então estávamos ali diante de um homem que não era judeu, pelo contrário, que fazia parte do poder dominador de Roma. Certo? Entendeu essa parte? Vamos adiante. Detalhe, ele era um homem importante, porque ele comandava um pequeno exército de 100 soldados romanos. Era um homem poderoso. E ele tinha um servo, um escravo. E o servo de um certo centurião, a quem este próprio centurião muito estimava, estava doente e moribundo, ou seja, já estava a ponto de ir para a terra dos pés juntos. O homem já estava à beira da morte. O servo do centurião. E, quando ouviu falar de Jesus, o centurião enviou-lhe uns anciãos dos judeus. É preciso a gente entender também o que está acontecendo aqui. Acabei de falar que Israel era dominado por Roma. E acabei de falar que o centurião era parte desse grupo dominador. Ele tinha ali debaixo dele 100 soldados romanos para manter os israelitas debaixo do poder de Roma, para evitar que houvesse algum levante contra Roma, contra o César, alguma coisa assim. Mas esse homem, tão importante no Império Romano, conseguiu fazer com que homens importantes dentro da religião judaica, os doutores da lei, que não suportavam os romanos, que queriam botar os romanos para fora e tomar o reino novamente para Israel. Ele conseguiu essa proeza de pedir a alguns doutores da lei, alguns judeus importantes, que fossem falar com Jesus. Como será que isso aconteceu? O texto vai explicar. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar seu servo. E quando eles, os judeus, chegaram junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Agora a conta fecha. Apesar daquele homem ser um invasor,
fazer parte de um poder opressor, eles estavam vendo ali uma diferença entre o poder opressor e o homem. O homem era um soldado romano, mas o coração do homem estava voltado para o povo de Israel. Percebem a diferença? O poder opressor de Roma era uma coisa, mas o homem que estava ali, vestido de romano, ele amava Israel, e ele amava e respeitava o Deus de Israel, e amava e respeitava a própria religião dos israelitas. Tanto que ele mesmo forneceu meios de construir uma sinagoga. Provavelmente, eu não vou chutar aqui, não vou afirmar que seja o centurião Cornélio, mas nós vamos encontrar em Atos, no capítulo 10, um outro centurião, uma história muito parecida. Alguém que cria no Deus de Israel, alguém que gostava do Deus de Israel e que orava ao Deus de Israel, era um centurião romano. E o anjo do Senhor aparece àquele homem e diz a ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante do Senhor. Agora, pois, manda buscar em Jope Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. Deus manda um anjo para que o anjo mande Cornélio buscar Pedro. E Pedro vai pregar o Evangelho, e Cornélio e toda a sua família vão se converter. Eu posso afirmar que o centurião lá, Cornélio, é o mesmo daqui? Não posso, porque aqui não tem o nome. Mas pelo menos havia então um centurião aqui, que a gente já conhece o nome, que também amava o Senhor. E aqui estamos diante de um centurião desse tipo. Alguém que amava o Senhor e que construiu uma sinagoga para que a palavra de Deus fosse pregada. Por isso, os religiosos foram à busca de Jesus. Vamos adiante. Verso 6. E foi Jesus com eles. Jesus disse: tá bom, vamos lá. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o que estava enfermo. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nos abençoa com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Vejam, meus irmãos, a fé é a única coisa que a Bíblia diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Como é que a gente acessa a pessoa de Deus, o poder de Deus? Pela fé. E eu fiz questão de colocar aqui para vocês quem era o centurião e quem é que foi buscar o centurião. Porque seria como querer misturar água e óleo. Um centurião romano e autoridades eclesiásticas, autoridades religiosas judaicas, só haveria entre eles conflito. Mas vejam como, quando o coração da pessoa está no lugar certo, eu lembrei ainda agora ali na classe, na escola bíblica,
A irmã Irene saiu com essa, me puxou essa da cartola também. Ela falou assim, ó, tem gente que não conhece a verdade sobre Deus, mas que já tem a Deus, sabe que existe um Deus que é todo-poderoso. Ela estava falando desse centurião e de pessoas que talvez você conheça, que ainda não entenderam a verdade plena sobre a pessoa de Deus, mas que de alguma forma dizem, não, eu temo a Deus, eu faço o certo, eu ando aqui no caminho certo, porque eu amo o Senhor, eu entendo que existe um Deus, e Ele está julgando aquilo que eu faço. O centurião da história aqui, da realidade aqui que Jesus viveu, veja, não é uma história, não é uma parábola, aqui estamos diante de um fato. O Senhor Jesus, Ele chega a Ele um pedido pelas autoridades judaicas. O centurião, pela fé, ele conseguiu costurar aquilo que não tem costura. Ele conseguiu unir aquilo que não tem união. Porque veja, já falei, autoridades judaicas e autoridades romanas, como água e óleo, não tinha liga. Da mesma forma, as autoridades judaicas, os mestres, os doutores da lei, eles gostavam do Senhor Jesus, viviam brigando com Ele, viviam tentando pegá-lo para alguma coisa, viviam fazendo acusações. No entanto, pela fé daquele homem, daquele centurião romano, pela fé que ele demonstrou não apenas na pessoa de Jesus, naquele momento, como um curandeiro, ele mostrou que ele tinha fé no Deus de Israel. Ele mandou construir uma casa para Deus, um local de reunião, uma sinagoga, para que a palavra de Deus fosse pregada. Ele valorizava, ele mostrou ali que ele valorizava a palavra de Deus. E quem valoriza a palavra de Deus, a fé vai nascer nele. Como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E certamente aquele homem ouvia da palavra de Deus. E ele jamais poderia entrar no templo de Deus, a não ser no pátio dos gentios. Mas aquele homem, de alguma forma, conhecia a lei dos judeus e respeitava o Deus de Israel. E nasceu no coração dele uma plantinha de fé. E ali aquela plantinha foi sendo regada pela palavra, foi sendo regada pela palavra. E ele então começou a colocar isso em prática. Vejam, meus irmãos, Tiago não vai dizer que a nossa fé é demonstrada pela nossa prática, pelas nossas obras, pelas nossas ações. Esse homem já havia demonstrado a sua fé, porque quem é que tira dinheiro do próprio bolso para construir uma sinagoga, se não tiver fé? Ele tirou dos seus denários romanos para construir uma sinagoga, porque demonstrou fé. E a plantinha da fé daquele homem, ela ia crescendo e ninguém conseguia ver. Isso é uma grande coisa do Evangelho, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus, numa das suas parábolas, ele vai dizer que o reino de Deus, ele é como uma pequena porção de fermento que alguém esconde na massa. E basta um pouco de fermento para que a massa cresça, para que a massa levede. Da mesma forma, o reino de Deus, ele é como uma pequena semente de grão de mostarda. Ela é pequenininha, você não dá nada por ela, mas você planta e vai nascer um arbusto grande, frondoso, com umas folhas enormes. Ninguém consegue ver o mistério do reino de Deus, do pouco que se torna muito. E eu sei que aquela semente, ela foi enraizando no coração daquele homem e foi crescendo. E aqui chega a hora em que nós vamos ver o fruto dessa fé. Aqui chega a hora em que nós vamos ver
o tamanho, a proporção que essa fé cresceu naquele coração daquele homem. Finalmente vamos levantar o lençol e descobrir o que está debaixo, o tamanho da árvore que aquela pequena semente se transformou. Esse homem já havia dado uma demonstração, construindo uma sinagoga e tinha boas relações com as autoridades judaicas. Ele já havia demonstrado a sua fé pela sua ação. Mas agora é preciso chegar no momento que ele vai dar um passo de fé. E, meus irmãos, dar um passo de fé quando a crise chega realmente é um desafio. Ainda mais quando envolve outros. Porque quando chega o desemprego, a gente fica meio balançado. Quando o filho tem uma doença, quando chega o diagnóstico, a gente balança. E é nesse momento que a nossa fé vai ser colocada à prova. É nessa hora que a nossa fé vai ser colocada à prova. Bom, ou eu creio em Deus, ou eu sou apenas um religioso. Não vale de nada, minha filha. Chegou o momento da prova para o centurião. E a prova era uma prova real e era uma prova de vida ou morte. De alguém que ele amava. Era um servo especial, era um escravo. A palavra aqui é doulos, escravo. E aquele centurião tinha em grande conta aquele escravo. Ele realmente se importava com a vida daquele servo, daquele seu escravo. E o que ele faz? Ele conversa com quem pode resolver. Agora eu pergunto para os irmãos: o homem era um centurião, ele era poderoso, ele tinha dinheiro a tal ponto que mandou até construir uma sinagoga. Você acha que ele não tinha o melhor plano de saúde da época? Ele não podia procurar os melhores médicos para atender o seu escravo? O texto não diz, mas é óbvio que antes ele deve ter tentado buscar médicos, buscar tratamentos, mas não teve jeito. E chega uma hora na nossa vida, uma encruzilhada, em que é vida ou morte. Me lembro da nossa irmã Lina. A Lina, quando teve Covid, ela teve aquele Covid longo. A Lina estava no leito de morte, lá no hospital. E ela ouviu o médico falar para ela, falar ali, outros dois conversando, né? O médico conversando com o outro. Aí dizia assim: essa daí não levanta mais não, já era. Mas ela ouviu. E ela ouviu e ela chorou diante de Deus e ela clamou diante de Deus. E está aí a Lina até hoje. Graças a Deus, 3, 4 anos depois, está aí para contar essa história. Sobe e desce a rua, sobe e desce lá onde ela mora. Vem toda quarta-feira e todo domingo à igreja. O médico decretou o fim dela. Mas não é o médico que coloca o ponto final na minha vida e na tua vida. E não foi o médico que decretou o fim ou o não fim da vida desse servo centurião também. Porque o centurião disse: bom, os médicos já fizeram o que podiam, agora eu vou recorrer ao poder de Deus. E ele vai, ele procura as autoridades. E as autoridades religiosas judaicas disseram: olha, a gente pode pedir a Deus, pode clamar a Deus, mas depende da vontade de Deus. E certamente aquele homem inquiriu: mas e Jesus, o pregador da Galileia? Nós estamos aqui em Cafarnaum, ele mora aqui em Cafarnaum. Que tal procurarmos então por esse Jesus? Será que vocês não poderiam fazer isso por mim? Esses homens devem ter engolido o orgulho com areia nessa hora. Jesus ele está curando aí, já curou cego, já fez tudo ouvir. Tá bom, vamos lá procurar.
E observe que as autoridades, elas chegaram, no texto que nós vemos, e elas vão até ele, rogando a ele, clamando a ele: Senhor, o homem é dos nossos, ele ama a nossa nação, construiu uma sinagoga. E o Senhor Jesus, ele é bom. Ele é bom, ele tem um coração bom, generoso. E sei lá, eu gostaria às vezes que esse texto dissesse o nome, que era Cornélio, porque fecharia com uma outra conta. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 38, quando Pedro vai pregar Jesus como Salvador para o centurião Cornélio. Pedro vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que texto maravilhoso! Isso é bom para decorar. Decora esse texto também. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ou com virtude, algumas versões vão dizer, pois andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Cornélio ouviu isso. Eu não sei se esse centurião era Cornélio, mas esse centurião viu e creu num Jesus que era cheio do poder de Deus. Ele viu e creu num Jesus que tinha autoridade da parte de Deus. Ele viu e creu num Jesus que andava fazendo o bem. O que me remete a nós aqui, nós somos a igreja de quem? De Jesus, do Senhor Jesus. Se ele era cheio do Espírito Santo e de poder, nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, ungidos com o Espírito Santo e com poder, autoridade. Se ele andava fazendo o bem, o que devemos nós fazer? O bem. A igreja, o crente, ele tem que ser conhecido como alguém que anda fazendo o bem. Ele ali era fofoqueiro pra caramba. E agora? Agora se converteu, mudou de vida. Só fala a palavra de bênção. Aquela lá vivia nas maracutaias, vivia fazendo jogada e tal, metia a mão no que não era dela. E hoje, olha, vou te falar, mudou de vida. Porque agora vive fazendo o bem. Percebe, meus irmãos, a mudança que Jesus faz na vida do ser humano, na vida do homem, mediante a fé. E o centurião então manda um outro grupo. Jesus já estava indo. Seu Jesus estava chegando já na casa, estava até próximo. E de repente ele recebe um outro grupo. Vinha uma multidão com ele. Detalhe, ele não vinha sozinho. Vinha ele, as autoridades que o centurião havia mandado buscavam. E Jesus sempre estava acompanhado no barato de 12. Tinha os 12, mas o texto diz que tinha uma pequena multidão. Então, de repente, dos 12 já tinha ali os 70 e mais alguma coisa. Tinha um grupo grande que andava atrás dele, que andava ao seu entorno, ao seu redor. E, de repente, chega um outro pequeno grupo de amigos do centurião. Veja que primeiro ele pede as autoridades romanas, as autoridades judaicas, mas depois ele vai pedir aos seus amigos. Ele não manda um servo falar com Jesus, mas ele pede aos seus amigos. E o que recado nós lemos aqui que ele manda ao Senhor Jesus? Primeiro, um recado de humildade, porque quem crê diante de Deus é humilde diante de Deus. Um coração quebrantado e humilde não desprezarás a Deus. Ele manda um recado humilde diante de Jesus. E Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. A minha casa não é digna de receber o Senhor. Só essa frase já seria mais que suficiente para me convencer da fé e do amor daquele homem.
mas por conhecer um pouco mais da cultura desse tempo, eu quero imaginar, digo eu, não o Senhor, a Bíblia não diz, mas eu quero imaginar que o centurião, além de tudo, estava pensando na imagem de Jesus, porque não era digno, desculpa, não é que ele não fosse digno, mas é que o judeu não entrava na casa de um gentio. Pedro vai dizer isso lá em Atos do capítulo 10. Pedro vai falar: vocês sabem que um varão como eu, judeu, ele não entra na casa de um gentio, ele não senta para comer com o gentio, porque esse é o nosso costume. Mas Deus mandou um sonho para mim e tal, aquela história toda que a gente já conhece. Talvez o centurião estivesse pensando nisso, ele conhecia a cultura local. Talvez por isso ele tenha mandado: olha, diz para Jesus não vir aqui em casa não, com muito respeito, com muito louco, diz que eu não me considero digno de que ele entre na minha casa, porque pode ser que isso vá prejudicá-lo, um judeu entrando na casa de um homem que não é judeu, de um gentio. Então já dá um recado para ele: olha, diga para ele que eu acredito que lá onde ele estiver, ele pode dar uma ordem, ele não precisa vir aqui, de lá mesmo ele dá ordem, porque eu sou o centurião, e o que eu mando é executado. Manda o servo ir e ele vai, manda o outro vir e ele vem, diga ao servo faz, ele vai fazer. Se eu, que não sou nada, sou um homem comum, normal e ordinário, dou esse tanto de ordem e faço as coisas acontecerem, quanto mais ele. E esse é o recado que chega a Jesus. Recado / testemunho, porque isso é um testemunho. Não é apenas uma mensagem, é um testemunho. O homem usa terceiros para dar testemunho da sua fé. E todos ali no entorno ouvem. O Senhor ouve, os 12 ouvem, aquelas autoridades judaicas que o centurião havia mandado ouvem, e quem estava perto ouviu também. E sabe o que mais? Eles tiveram que ouvir um outro testemunho, o testemunho do próprio Senhor Jesus. Ele mesmo vai dizer: nem mesmo em Israel, entre os filhos de Israel, eu nunca vi uma fé desse tamanho. Eu acabava de falar sobre a igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor, se o Senhor ele era cheio do Espírito Santo de poder, a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo de poder. Falava ainda agora que se o Senhor, nosso Senhor, andava fazendo bem, a igreja, cada cristão individualmente tem que andar fazendo o bem. Se o Senhor Jesus trabalhava libertando todos os oprimidos do diabo mediante a sua palavra, a igreja não pode se calar e ela tem que abrir a sua boca, proclamar a palavra, proclamar o nome de Jesus, para assim libertar a todos os oprimidos do diabo. Assim como ele andou, nós temos que andar também. Amém? E silêncio. Assim como ele andou, nós temos que andar com ele. Agora, a nossa fé precisa ser colocada em Jesus para que isso tudo aconteça. A nossa fé em Jesus tem que ser colocada com a mesma firmeza que esse centurião demonstrou. Uma fé firme, inabalável. É curioso que o Senhor Jesus tenha chamado os seus próprios discípulos mais de uma vez de homens de pouca fé. Mas certa vez ele se irrita e diz: até quando vos sofrerei? Ainda não tendes fé?
aos seus discípulos, filhos de Abraão, judeus de nascimento, circuncidados, com a marca da aliança no seu corpo, mas a sua fé era flácida, não era firme. No entanto, agora ele se admira. E ele vai dizer: caramba, nem em Israel eu nunca vi uma fé tão forte, tão grande como a desse homem. E ele trabalha, ele faz aquilo acontecer, aquele servo fica por aí. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos acessar pela fé o poder de Deus. E hoje muitos estão sendo ensinados aí pelas televisões, pelos canais do YouTube, a acessar o poder de Deus para ter coisas, a acessar o poder de Deus para melhorar de vida, a acessar o poder de Deus para mudar de estratégia na vida. E aí você vai ter pregações temáticas do tipo 11 estratégias para crescer na vida usando o poder de Deus, 25 estratégias, tem livros sobre isso, 25 estratégias para não sei o quê, e vão pegando textos bíblicos isolados e vão fazendo lá aqueles pontos em meio àquilo tudo. Quando basta uma coisa, fé. Pela fé, você não vai mudar o teu problema, mas pela fé, você vai mudar o teu interior. Pela fé, você não vai mudar a ideia de Deus, mas pela fé você vai resistir à tentação. Tem gente aí hoje querendo adulterar a Bíblia usando o termo bonitinho, né? Vamos atualizar a Bíblia. Não, isso é adulterar. Por que o sujeito quer adulterar ou atualizar a Bíblia? Porque ele não quer se adaptar ao que a Bíblia, ao padrão da Bíblia. Então ele diz: então, eu vou atualizar a Bíblia, vou ressignificar o que a Bíblia diz. Não. Pelo contrário, a Bíblia é o parâmetro. Você que tem que se adequar a ela. Você tem que atualizar a tua mente. Aliás, isso está escrito na própria Bíblia, ou lá em Romanos, no capítulo 12. Não é isso? Que a gente tem que renovar o nosso entendimento. Tem que mudar a nossa mentalidade. Metanoia. Pela fé, nós apreendemos a Cristo. Pela fé, nós vamos sim receber o milagre. Se é um milagre, o que tem que acontecer, como era o caso aqui, uma cura milagrosa, não tinha mais jeito, sendo a vontade de Deus, Ele vai fazer, mediante a fé. Agora, o crente maduro, ele não é um crente que simplesmente recebe o sim de Deus e espera receber sim toda hora. O crente maduro, ele entende que Deus diz sim, que Deus diz não, e quando ele diz não é para o teu bem também. E às vezes ele diz, como diz o povo aí, espere. Eu digo sempre, não é espere, é ainda não. O ainda não é sim, só não é agora. Então Deus diz sim, ainda não e não. Precisamos entender isso. Nós precisamos acessar o poder de Deus pela fé. E como é que essa fé funciona? Lembra que eu comecei falando que o conhecimento da palavra foi fazendo crescer aquela sementinha, aquela plantinha no coração do homem, do centurião? E aquilo foi se demonstrando pelos seus atos. Da mesma forma nós. A nossa fé vai se manifestar na nossa caminhada diária, nas coisas erradas que deixamos de fazer, nos caminhos certos que começamos a trilhar, nas palavras feias que usávamos, nas palavras feias que deixamos de usar, nos pensamentos errados que tínhamos, nos pensamentos errados que deixamos de ter. Às vezes até temos os pensamentos errados, eles vêm à nossa mente e a gente diz assim: eu preciso rejeitar isso, preciso rejeitar. O pensamento errado, ele vem, mas você rejeita.
E você hoje tem autoridade para rejeitar. Coisa que você antes não tinha. O pensamento errado vinha e você ia seguindo o pensamento errado. Hoje o pensamento errado vem e você diz: em nome de Jesus, eu quero libertação desse pensamento. Eu não quero pensar nessas coisas. Quero pensar nas coisas que são do alto. Ah, meus irmãos, se tem um sinal de maturidade cristã na vida do crente, é exatamente essa briga da carne com o Espírito. A nossa fé precisa ser trabalhada. Como é que esse centurião chegou a ter essa fé tão grande que deu testemunho até para aqueles que estavam em volta? A sua fé não nasceu naquele momento. A sua fé foi sendo trabalhada, ele foi ouvindo a palavra de Deus, e ela foi sendo derramada dentro dele, e ele foi aceitando. Uma coisa que eu falei outro dia, até na nossa classe de batismo também, para os nossos irmãos, eu disse: olha, a Bíblia é um parâmetro. Quando a Bíblia disser alguma coisa que você não quer aceitar, só tem um jeito: você se rende, renda-se à Bíblia. Porque ela sabe mais do que você. Porque o Deus que revelou a palavra dele sabe o que é bom. Então você se rende, você se entrega. Poxa, mas eu não estou com vontade, a minha vontade é fazer isso e a Bíblia diz que não pode. Por exemplo, adolescente, jovem, quer transar antes de casar. Porque sim, porque todo mundo faz, porque o costume é esse aí. Mas a Bíblia diz o quê? Caminho é outro. O caminho não é esse. Há consequências. O que acontece? Quem quer, segue. Agora, quem não quer, vive como os outros vivem, não como filho de Deus. O que vai acontecer? Não vai viver como filho de Deus. Não vai andar no caminho inscrito na palavra de Deus. Mas o outro que quer, ele vai dizer: olha, eu quero muito. Ou não quero. Estou aqui, minha namorada está aqui, eu tenho muito desejo, muita vontade. Mas a palavra de Deus, pelo temor de Deus, eu não vou. Às vezes o sujeito está lá numa situação, trabalha para algum político, alguma coisa assim, e surge aquela facilidade, né, de conseguir aquele dinheiro que vai te fazer tão bem, né? E você diz: bom, é fácil conseguir esse dinheiro. É fácil arrumar maracutaia para me meter. Todo mundo está fazendo. Senhor, eu estou com muita vontade de fazer, mas eu quero entregar diante do Senhor essa vontade, esse desejo. Isso é fé. A fé é amadurecida. A fé não é necessariamente ser perfeito, não. A fé não nos torna perfeitos. O que nos torna perfeitos é a palavra de Deus. Ela nos alimenta, ela nos livra do mal, ela nos faz caminhar no caminho pela fé. A fé nos leva à palavra, a fé nos leva a crer na palavra, a fé nos leva a trocar os nossos pensamentos pela palavra e a valorizar o que a palavra valoriza. Nessa manhã, nós possamos aprender com a fé desse homem, e por causa da sua fé, ele não só recebeu o que ele queria, ele recebeu o que ele queria, mas ele viu o poder de Deus, ele viu a sua fé contemplada. Temos um hino, né? Jesus Cristo, sua fé contemplará. Jesus contemplou a fé daquele homem, ele viu e disse: ok, vou te dar o que você quer, e ainda deu testemunho. Deus te abençoe nessa manhã, que Deus me abençoe nessa manhã. Nós possamos acessar não apenas o poder de Deus, mas o coração de Deus, como esse centurião conseguiu acessar nessa manhã. As mãos de Deus estão estendidas, seus ouvidos estão abertos, o seu coração está voltado para nós. Cabe a nós nos achegarmos a Ele, hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida, com fé. Amém? Nosso Deus, que essa palavra cresça e frutifique nos nossos corações também, como foi com aquele centurião. Purifica a tua igreja, nos alimenta. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós amamos. Amém. Vamos louvar a Deus.